Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. E eu vou falar um pouquinho sobre Liga da Justiça. Na verdade, eu já até escrevi sobre Liga da Justiça para o site, mas um monte de gente que pediu enfim. Então esse é o vídeo. Primeiro, eu acho, assim, eu gosto muito do Zack Snyder. Eu já falei isso em outros vídeos, eu falei isso em críticas, se vocês forem procurar lá no Cinema em Cena as críticas do... eu vou linkar aqui embaixo na descrição para as críticas dos filmes dirigidos pelo Zack Snyder. Eu considero o Zack Snyder um cara que tem um senso estético muito interessante. Eu gosto até, embora ele exagere na frequência, eu acho que o uso que ele faz de câmera lenta eu acho bem empregado, é usado para causar impacto e ao mesmo tempo tem um apuro estético, como eu falei, que me encanta. A composição de quadros do Zack Snyder são sempre muito elegantes. Então eu gosto do Zack Snyder. Eu comecei a ter problemas com o Zack Snyder a partir do momento que ele assumiu o Homem de Aço e depois o Batman vs Superman. Porque... mas aí o meu problema não quer dizer, acaba sendo com o diretor, não tem como, a responsabilidade final é sempre do diretor. Mas o problema, eu acho que foi origem dos problemas todos dessa abordagem, é que a Warner quis fazer, depois do grande sucesso da trilogia do Christopher Nolan, aquele peso, aquela densidade, aquele realismo sombrio que veio da trilogia, ela não quis perder isso. Então o Zack Snyder, eu acho que de certa maneira, ele já começou a sua própria versão do universo da DC meio de mãos amarradas. Até porque o Christopher Nolan era produtor executivo, e acho que continua sendo produtor executivo dos projetos. Então, acho que houve um contraste, um embate que não casou muito bem entre esse peso, dessa realidade sombria que veio da trilogia anterior, com essa estética mais digital, que se contrapõe ao analógico do Christopher Nolan, e é analógico em todos os sentidos, não só pelo Christopher Nolan gostar de filmar com película mesmo, mas por privilegiar efeitos práticos em vez de efeitos digitais. E o Zack Snyder é um cara que, obviamente, principalmente desde 300, ele privilegia o digital, o green screen quase absoluto. Então acho que até um contraste entre isso veio. Eu acho que um pouco do problema dessas adaptações contemporâneas da DC vem disso. Mudou um pouco com a Mulher Maravilha, como eu comentei no vídeo, na crítica, porque houve a Patty Jenkins, que é diretora do filme, ela teve um pouco mais de liberdade a partir do momento em que ela pôde mostrar um universo diferente, uma parte diferente daquele mundo. Não era simplesmente mais Gotham City ou Metrópolis, era a Ilha das Amazonas, e ela pôde criar uma paleta um pouco mais colorida e sair um pouquinho dessa mesmice dos filmes anteriores. Que a gente retorna um pouco a eles agora nesse último, que é o Liga da Justiça. A Liga da Justiça, apesar disso, apesar de ainda ter aquela estética sombria, da paleta dessaturada, tudo muito cinzento, eu acho que o Zack Snyder finalmente conseguiu entender que não precisa ser assim necessariamente para o filme ser interessante. E conseguiu colocar no filme alguns toques mais leves de humor e até uma corzinha aqui e ali. Então ele se afasta um pouquinho, eu acho, do Homem de Aço e do Batman vs Superman. É claro que foi uma produção extremamente problemática. Eu não acho que seja o papel do crítico levar esse tipo de coisa em consideração. Tá? No contexto do filme não importa, o que importa é que está na tela. Mas, como curiosidade, para se falar sobre a produção, há o fato que é uma tragédia horrível, a filha do Zack Snyder se matou e ele teve que sair do projeto a partir de certo momento. O Joss Whedon assumiu. Acho que até um pouco dessa contraposição que a gente vê de certos momentos do filme não combinam muito bem com outros, vem disso, dessa briga, não é uma briga, mas enfim, desse contraste entre os dois estilos, né? Lembrando que Joss Whedon fez, por exemplo, Vingadores. Os filmes da Marvel tendem a ser muito mais coloridos, muito mais abraçar muito mais o absurdo das suas premissas do que os filmes do universo da DC, que tendem a ser mais sombrios e buscar um realismo diferente. Mas o Liga da Justiça, eu acho que ele consegue um equilíbrio bem melhor do que os filmes anteriores do Zack Snyder, embora eu ainda ache um pouquinho inferior ao Mulher Maravilha. O que eu acho que é uma coisa interessante, que é muito difícil que o Liga da Justiça faz bem, é pegar vários personagens. É um filme de muitos personagens. Tem o Batman, Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, o Cyborg, tem que apresentar o vilão, e consegue se equilibrar entre todos esses personagens de uma maneira bem bacana. O que normalmente acontece é que o filme tende a ficar inchado. Se você for ver os filmes anteriores, o filme são 2 horas e meia, 2 horas e 40. Esse é o filme, se eu não me engano, é a mais curta das adaptações da DC, tem
2 horas. Então o filme ele mantém um ritmo constante, ele não abusa da nossa paciência. E apesar de ter vários personagens, ele não se vê preocupado em introduzir cada um deles, a história de origem, de onde veio, não precisa disso. Ele não se esforça para isso, não se preocupa com isso. E realmente não interessa. Não me interessa porque que o Flash consegue correr tanto. Interessa que o Flash corre tanto. Então o filme se preocupa, em vez disso, de perder tempo com a origem, se preocupa mais com a interação, com a dinâmica entre os personagens, que é o motivo pelo qual a gente vai ver o filme. O filme chama Liga da Justiça. O que interessa é a Liga da Justiça, não são os personagens individuais. E mesmo assim, ele consegue, embora não se preocupe com essas histórias de origem, ele consegue deixar clara a personalidade de cada um. A gente sabe quem é o Aquaman, a gente sabe as suas motivações. Até tem uma cena muito divertida em que as motivações dele acabam escapando por acidente, não vou dar spoiler, enfim. Mas que é uma cena bem criativa para poder mostrar que o personagem não é simplesmente um bad boy, que ele tem problemas, ele tem conflitos internos, mas seria muito artificial se ele simplesmente falasse isso, não combinaria com o personagem. Eles têm uma sacada legal para ele poder expor isso de uma maneira orgânica. O Flash, eu acho que exagera um pouquinho o fato de que toda vez que ele aparece você sabe que vem uma piadinha, então ele deixa de ser o alívio cômico e vira o cômico obrigatório. E quando você sabe que ele tem a obrigação de fazer piada, já perde um pouco da graça. A interação entre o Batman e a Mulher Maravilha eu acho que é bem equilibrada, até pelas performances do Ben Affleck, da Gal Gadot, que eu não acho que é uma grande atriz, sempre falo isso, o Ben Affleck também não é um grande ator, mas dentro da limitação deles, eles primeiro têm carisma, isso é indiscutível, eles conseguem criar uma química entre os personagens que é bacana, que é outro equilíbrio legal, sugere uma química sexual sem que eles precisem necessariamente se envolver. E perder tempo com o romance do Batman com a Mulher Maravilha. Enfim, e aí há finalmente um outro personagem, além do Cyborg, que talvez seja o personagem menos desenvolvido. O grande atrativo do Cyborg é o fato de que ele ainda não sabe do que ele é capaz. Mas há um outro personagem que, enfim, não é spoiler, está no pôster, está no trailer, está não sei o que, mas, enfim, que tem oportunidade, vamos só dizer isso, de mostrar facetas diferentes do que mostrou antes. Agora, o problema do filme é o vilão. O vilão é uma porcaria, uma merda. O vilão é horrível. E é aquela velha história, né? O herói ele só é tão valoroso, só é tão admirável na proporção direta do seu vilão, do seu antagonista. A gente valoriza mais o herói quando o seu antagonista é um antagonista marcante, difícil. O Lobo da Steppe é de uma imbecilidade. Primeiro que ele é super artificial. O CGI usado para criar o personagem parece realmente um bonequinho digital feito para cutscene de game. Não sei porque que escalam um ator como Ciaran Hinds, que é um ator sensacional, para mudar a voz dele completamente na pós-produção, e aí ele fica aquela mesma voz que todo vilão tem, o Smaug tem o mesmo tipo de voz, enfim, o dragão do Hobbit. Sempre essa voz cavernosa, eu até falei isso na época do Hobbit também, pra que colocar o Benedict Cumberbatch, você vai mudar a voz do cara todo e tal. Enfim, e é um personagem que a motivação não é clara, a origem é a mais aleatória possível, abre um portal, ele desce, pronto. Os capangas dele, os insetos voadores, que porra é aquela, de onde eles vêm, como é que fica, o que é aquilo, como é que... Enfim, e eu acho que esse é um grande problema. Um grande problema do filme é o vilão. Dito isso, eu gostei bastante de Liga da Justiça e espero que continue nesse caminho, os filmes da DC. É isso. Um grande abraço, bons filmes.